Boa noite aos irmãos. Estamos nos acostumando agora ao paz seja convosco, rememorando graça e paz também, né? Com os nossos irmãos ali do Boqueirão. E algo tem chamado a minha atenção do pastor também, que é a questão podemos chamar de ataques espirituais, dificuldades que vêm surgindo, dias e dias de desânimo, dias em que você fala e não consegue dizer com clareza o que você precisa dizer, onde você canta e a voz não sai com o vigor que sempre teve, onde você se prepara e faz um estudo imenso e por vezes não consegue transmitir aquilo que precisa ser feito aqui na casa do Senhor. E essa quinta-feira vieram 3 rapazinhos aqui, todos muito animados e querendo aprender bateria, querendo aprender alguns instrumentos, curiosos com os instrumentos que nós temos aqui, e isso dá aquela injeção de ânimo, porque nós estamos aqui na casa do Senhor prestando um serviço a Ele, não só nos momentos de devoção no culto, não só nos momentos felizes, mas nos momentos de ataque também, lembrando que fazemos tudo isso para a honra dele, para a glória dele, não para nós. Não deve ser o meu nome que está no cartaz ali, não deve ser o nome do pastor, não deve ser o nome do Ministério de Louvor aqui da igreja. Nós queremos que todos vejam e dar foco na palavra Logos, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, a palavra. Uma das pregações recentes que tivemos aqui é que o Logos, a palavra de Deus, é aquela que nós estamos transmitindo. A palavra que criou todo o universo é a palavra que nós estamos transmitindo do nosso jeito, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, com os nossos estudos, com os nossos acertos, mas nós tentamos fazer isso da melhor maneira, da maneira que agrade ao Senhor, como culto. Então, se você enxergar, eu peço que se você enxergar alguém desanimado, alguém abatido com alguma coisa, pode ser um ataque inclusive espiritual, nós estamos em guerra. E essa música aqui que nós gostamos tanto, do Soldado Ferido, é um lembrete de que nós não devemos abandonar ninguém, deixar ninguém para trás, porque essa pessoa abatida é a imagem e semelhança do teu Criador, e o amor que você emprega e a devoção que você emprega a Deus é o carinho e o amor e o respeito que você deve ao seu irmão, para que possamos nos unir e crescer mutuamente como corpo de Cristo. Há muitos feridos
Vitória, pode fazer uma oração? Senhor, obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada por todos os irmãos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor tem cuidado, tem dirigido, Senhor. Peço que renove as nossas forças todos os dias, Senhor. Que possamos crescer na sua obra e com cada vez mais vigor, Senhor. Peço que esteja abençoando esta igreja, essa localidade, que as pessoas escutem não as nossas vozes, mas que seja a sua voz, Senhor, falando para virem para a sua casa, Senhor, que elas abram o coração. Peço que esteja abençoando cada um. Peço que abençoe hoje, Senhor, que será o culto da ceia. E que esteja abençoando o pastor e a palavra, Senhor, que venha por ele transmitida, que seja o que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, foi escondido por ser um fariseu importante. Chegou de noite e Jesus lhe deu uma grande revelação. Em verdade eu te digo, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E disse Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E alguns versículos adiante, no 3,16, ele explica que porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais um versículo, porque é muito lindo essa passagem. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Esse é o amor de um Deus que zela pelo seu povo. Deixa eu ver se ainda está aqui. Essa ovelhinha aqui da Rebeca, que ela desenhou pra gente aqui. Deus, Ele nos vê como ovelhas. Ele nos viu como ovelhas, precipitando, caindo, ou de um penhasco, ou encharcada de água, sem poder se mover e se salvar, de frente para um predador. E o meu Cristo, o meu Salvador, Ele se lançou na frente da fera, me protegeu, deu a sua vida, mas não foi vencido.
e a parte mais importante da nossa fé é que ele não foi vencido, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Ele veio a este mundo, se transformou em servo, deu a sua vida de forma sacrificiosa, pagou o preço do nosso pecado perante o juiz, e o juiz pode nos sentenciar: justo, 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 porque ele vive, posso crer no amanhã, e porque ele vive, não temos mais medo da morte, porque a morte não é o fim, a morte é o começo da eternidade com o nosso Criador. Amém? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei na bondade de Deus.
cantarei na bondade de Deus. Amém. Podemos nos assentar e convido o pastor para que ministre a pregação dessa noite. Boa noite. Boa noite. A todos. Como é que é? Graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus. O que mais que é? Existe uma doutrina da saudação, né, aí no meio do povo, e acaba se reconhecendo a linha seguida através dessas saudações. Na verdade, a saudação de Paulo era graça e paz, né? Porque cariz, o que é cariz? Graça. Graça. Shalom. Paz. Graça e paz. Cariz, shalom. Então, Paulo, quando escrevia suas cartas, ele cumprimentava a sua igreja de forma escrita, evidentemente. Cariz, shalom. Porque cariz é uma palavra grega e shalom, hebraica. E Deus dos gregos ou dos gentios e dos judeus fez apenas um povo, né? Cariz, shalom, um povo unido, da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um costume, então, escrito, né, nas epístolas paulinas. Bom, nós estamos felizes de estarmos na casa de Deus. Sentimos ainda a falta de alguns irmãos, alguns por bons motivos, outros não sei. Mas como é importante que todos venham, né? Porque todos vindo também faz com que as pessoas que passam, as pessoas que têm vontade de vir, sintam também o desejo, né? Não fiquem constrangidas, porque quando vem um grupo maior, sentem mais facilidade para entrar. Na quinta-feira veio uma família, diversos adolescentes, a mãe deles, eu acredito que seja a mãe, mas foi muito difícil eles entraram no impulso assim, e sentaram-se ali um do lado do outro sem falar nada. Eu cheguei neles e falei, vieram, porque eu imaginei assim, que poderiam imaginar que era dia de culto, né? Eu falei, vieram para aula de violão? Aí o menino respondeu assim, não, para aula de bateria, e cutucando o outro, alegre. Mas a dificuldade, né? Parece que tem uma barreira, e essa barreira, ela é quebrada por todos nós, em oração, porque é uma batalha espiritual. Nós estamos no meio de uma guerra, ontem eu falei disso, hoje o Israel falou. Nós estamos lutando contra hostes espirituais, e nós que pregamos a verdadeira palavra do Evangelho, a gente não está aqui com paliativo, a gente não está aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui para falar que existe pecado, que existe condenação, mas que também existe uma solução, e que essa solução está em Cristo, na cruz, que depende do novo nascimento, que não advém de ser membro de uma igreja, que não é participar de alguma comunidade. Agora há pouco eu vi um menino vindo aqui, falando, eu convido a minha mãe, uma conversa assim, mas não é firme. De conversa fiada o inferno está cheio. E se a pessoa não tiver disposição de caráter, postura, decisão de andar com Cristo, Jesus, ele não gosta de, como é que se fala? Quando tem a pele fina, tem que ter pele grossa. São pessoas que são provadas e aprovadas no reino de Deus. São estes
que o Senhor usa. Quando Deus chama Moisés, Moisés é jogado lá no rio, naquele cesto para ser comido por crocodilo. Não é aquele bebezinho bonitinho com talquinho na bundinha, tá? Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz, eu sou ainda uma criança, não sei nem falar. E Deus fala, não diga que você é uma criança, que eu vou te enviar. E você vai ser perseguido, vai ser caçado. Você vai ser uma voz que se levanta e vão se opor contra você. E a certa altura do ministério, Jeremias, ele começa a reclamar, ah, Senhor, eu estou sofrendo. E o que Deus responde para ele? Lembra? Se você está sendo frouxo, competindo com os homens, imagine o dia que você for competir com os cavalos. Se você está sendo fracote, enquanto o rio Jordão está calmo, imagine no período das pedras e das enchentes e dos espinhos. Porque são estes que Deus chama. Se você quer crescer, você tem que andar com pessoas como Moisés. Você tem que andar com pessoas como Jeremias. Você tem que andar com pessoas como Isaías. Você tem que andar com pessoas que enfrentaram na carne e na luta e no dia a dia o que é a dor, o que é a perseguição, o que é o sofrimento, o que é a angústia, para que você pegue um pouquinho daquela unção e você possa fazer diferença. Nós vivemos numa sociedade de gente fraca, de gente de pele suave, não preparada para os embates. Se você olha para Jesus, perseguido, Jesus com embates constantes contra os fariseus, contra os anciãos, e chega um dado momento que ele é levado à cruz. É gente assim que faz diferença no reino. É gente que está na cadeia, como o apóstolo Paulo, preso, e ele já sabe que vai morrer, mas o que ele pede para Timóteo, o que é? São os pergaminhos, são as folhas, onde ele possa trabalhar, fazer a obra de Deus. Porque Deus quer de nós o fluir. O fluir. Essa semana teve uma situação patética. O brasileiro tem sido envergonhado diuturnamente, né? O tal do presidente do Brasil foi plantar uma oliveira, né? Viram? Daí ele fez um buraco, colocou a oliveira, jogou terra, regou e perguntou assim para o assessor que estava ao lado dele: quanto tempo levará para nascerem as uvas? Mas oliveira, o assessor ainda respondeu 8 anos. Imagine. Mas a oliveira, ela produz azeitona. Mas qual é o processo para que essa azeitona se transforme em óleo? Azeite. Tem que ser esmagada. Eu estava com o Jefferson lá no retiro, e o Jefferson, ele é muito técnico, né? Ele tem aquela mente de matemático, de físico,
E a gente falando de carro, ele falou carro a diesel, interessante porque o diesel é um óleo e a combustão dele não é através de faísca, mas através da pressão. E vai aquela pressão no pistão até que chega num ponto de ebulição e daí sai a faísca, a combustão, para que o motor possa funcionar. Irmãos, nós precisamos fluir, só que para ter azeite que preste em nós, fluindo, nós precisamos ser amassados, nós precisamos ser esmagados, nós precisamos ter a pressão sobre nós, a ponto de, depois daquela decomposição da azeitona, poder sair dali o azeite. Não tem outro jeito. Jesus, quando diz assim que nós devemos segui-lo, é para seguir os seus passos. E assim como ele foi esmagado, assim como ele foi moído, assim como ele foi crucificado, assim como ele foi perseguido, quem é discípulo de Jesus tem que estar disposto a ser semelhante ao seu mestre. E tem muita gente procurando o glamour de uma igreja que não está disposta a ser a cara do Senhor aqui na terra, que não tem capacidade de enfrentar a dor, que não tem capacidade de enfrentar a pressão, que não tem capacidade de enfrentar o sofrimento, a angústia, que faz parte do nosso crescimento. Não tem crescimento sem isso. Me diga um apóstolo que morreu de velhice, na ilha, velhinho, preso, exilado, solitário, feliz, porque viu Jesus como ninguém nunca viu. Deus está nos moldando. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, lá em 2º livro dos Reis, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, 2º livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
essa mulher, ela chama o profeta Eliseu para contar a Eliseu uma catástrofe que se levantou na sua casa, que foi a morte do seu marido. Seu marido que era discípulo dos profetas, o seu marido que era o sacerdote do lar, e a vida dela foi totalmente, radicalmente transformada, porque tudo que parece que está calmo e tranquilo, pode se transformar repentinamente, não é verdade? Estava tudo bem enquanto marido, sacerdote, profeta, discípulo dos profetas, estava dentro daquela casa, mas num dado momento, morreu o marido que temia a Deus, marido que servia a Deus, marido que andava com Deus. Era uma casa abençoada pela presença da profecia na boca daquele homem, do temor no coração daquele homem, do sacerdócio dentro daquele lar. E de repente, tudo se acaba, e é depois da morte desse homem que os credores começam a vir, e vieram os credores querendo levar os 2 filhos daquela mulher como escravos. E aqui nós temos uma figura muito clara do que acontece quando a voz profética se cala dentro de uma família, quando a voz do sacerdote se cala dentro de uma casa, quando existe um vazio dessa presença representada por aquele homem de Deus, porque existem pessoas, existem lares que estão vazios da presença de Deus, vazios da voz de Deus, porque morreu, não literalmente o homem líder daquela casa, ou a mulher líder daquela casa, mas morreu a voz profética, morreu o relacionamento com Deus, morreu a consagração daquele lar, morreu o amor pela palavra, morreu o amor pelos irmãos e por estar em comunhão com a igreja, e aquela casa fica vazia da representação da presença de Deus naquele lar. E quando isso acontece, o credor vem. E vem para quê? Vem para levar os seus filhos. Vem para destruir a sua família. Vem para escravizar. Sabe, nós estamos colocados aqui, nesse bairro, e quase todos os dias nós vemos famílias distanciadas de Deus, aonde a voz de Deus morreu dentro daquela casa, ou aonde a voz de Deus nunca esteve dentro daquela casa, onde o sacerdócio não existe dentro daquela casa, e os filhos fatalmente serão levados como escravos do diabo, por este mundo, levados para o pecado, levados para a prostituição, levados para as drogas, levados para as contravenções e para o crime, porque falta o sacerdócio. Quantos crentes desigrejados e pensando que o fato de estar desigrejado é alguma vantagem, alguma virtude, porque eu não estarei lá na igreja, estarei em casa. Mas só que naquela casa do desigrejado está faltando também. Essa pessoa desigrejada está viúva da igreja, está viúva
da voz de Deus, está viúva do sacerdócio dentro do lar, está viúva de uma vida de oração, está viúva de uma vida de estudo bíblico, e todo o distanciamento da casa de Deus, todo o distanciamento da palavra de Deus, todo o distanciamento da profecia do Senhor que se ouve através da pregação do Evangelho, vai expor aquela família à escravidão. Casos como dessa viúva, nós encontramos em cada esquina aqui nesse bairro. Casos como dessa viúva, nós encontramos na conversa com crentes que não valorizam a comunhão e a intimidade com Deus. Casos como dessa viúva, são casos que precisam ser tratados e que a Bíblia chama também de apostasia. É quando você fica ausente e o seu lar fica vazio das coisas de Deus. Pior coisa é um lar vazio das coisas de Deus. Por quê? Jesus ele ensina, né, que quando um espírito maligno é expulso de um coração, o que acontece? Aquela casa fica vazia, aquela casa fica varrida, aquela casa fica adornada, porém vazia, e aquele demônio ele vai por lugares áridos, por lugares sujos, pelos cemitérios, pelos desertos, procurando descanso, e não encontra. Daí ele diz o quê? Voltarei para a minha antiga casa. E ele traz consigo 7 demônios piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. A sua casa não pode ficar vazia da consagração. A sua casa não pode ficar vazia de estar envolvida nas coisas de Deus. A sua casa não pode ficar vazia da oração. A sua casa não pode ficar vazia da consagração. Porque você está expondo a sua família, os filhos que você diz que ama, à escravidão. E o diabo vem. E ele vem para fazer escravos dentro do seu lar. Nós precisamos lembrar que esfriamento espiritual também é morte. Aquela mulher perdeu o marido que era profeta, né? Mas esfriamento espiritual também é morte. O gelo, a falta do pulsar, a falta da comoção diante da palavra de Deus, também é morte. A falta de desejo pelas coisas de Deus, também é morte. E também é exposição dos filhos à escravidão. Aquela casa, então, ela precisava se encher novamente dos valores que ficaram ausentes com a morte daquele profeta. E aquela mulher, então, ela vai até o profeta Eliseu e ela faz a reclamação. E Eliseu, ele pega e pergunta uma coisa muito simples para ela. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Ali no versículo 2. Diga, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. Porque
quando você se distancia, quando você se esfria, quando a sua casa fica vazia, o ataque é tão profundo na sua casa, que mesmo aquilo que você tem, porque ela tinha um pouco de azeite numa vasilha, né? Mesmo aquilo que você tem, você começa a chamar de nada. Eu não tenho nada, eu não tenho solução, eu não tenho esperança, eu não tenho nenhuma perspectiva na minha frente, eu não tenho nada. A única coisa que tem é o medo, é o pavor, porque aquilo que eu mais amo está sendo levado como escravo. Então eu tenho pavor, eu tenho angústia, eu tenho sofrimento, eu tenho dívida, eu tenho peso nas minhas costas. Mas de esperança, eu não tenho nada. A casa primeiro fica vazia da voz profética. E depois o coração dela e a casa dela fica vazia de esperança, vazia da fé. O que a gente encontra de gente com os olhos parados, sem brilho. E quando a gente pergunta qual que é a sua expectativa, o que você imagina, o que eu posso fazer, o que você tem que pode ser usado, e a pessoa diz: eu não tenho nada, eu perdi tudo, eu perdi a minha paz, eu vivo em depressão, angústia e sofrimento, e com medo, porque daqui a pouco vão bater na minha porta para levar aqueles que eu mais amo, que são os meus filhos, e o medo de perder os filhos, e o medo de perder a casa. Eliseu pergunta para essa mulher: o que você tem em casa? Não tenho nada. Se ela soubesse que ela tinha o que em casa? Ela tinha tudo. Ela só não sabia. Porque o milagre foi feito a partir do que ela tinha, era um azeite. Ela tinha tudo. Tudo que Deus podia usar. E ela dizia: eu não tenho nada, eu não sou nada, não tenho nem futuro, nem os meus filhos têm futuro. Então, o profeta Eliseu, vendo a cegueira daquela mulher, porque o sofrimento traz uma cegueira, né? Os irmãos se lembram de Agar chorando e ouvindo o filho chorar? Lembram? No deserto. E Deus faz um milagre. Qual que foi o milagre que Deus fez? Abriu os olhos para que ela visse que tinha uma fonte, que ela não enxergava. Porque o sofrimento causa cegueira. No sofrimento você não enxerga saída. No sofrimento você não enxerga solução. E Eliseu, então, ele começa um processo de restauração naquela vida. No versículo 3, Eliseu diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Vai pedir vasilhas. Eliseu aqui está restaurando naquele coração uma coisa chamada dignidade. Aquela mulher estava vazia de dignidade. Porque Eliseu diz agora é o seguinte: mude de postura, mude o seu coração, vá nos vizinhos, vá nos amigos e peça.
vasilhas. Sabe quando bate alguém na casa da gente pedindo, e a gente já imagina, né, de comprar um arroz, um feijão, né, um café, açúcar. Quando aquela mulher bateu lá nos vizinhos e pedindo, eles sabiam que ela era pobre, paupérrima, viúva, os filhos já seriam levados, ela tinha dívidas. Por certo, imaginaram, ela vai pedir nessas vasilhas que coloque ali a farinha, que coloque ali o fermento, que lhe dê. Mas ela queria vasilhas vazias. Por quê? Porque o profeta estava dizendo para ela que a partir daquele momento ela seria uma empreendedora. Ela seria alguém que não dependeria dos vizinhos. Ela seria alguém que não dependeria de esmola. Ela seria alguém que não ficaria de casa em casa, olha, me ajude, reclamando da sua situação. Mas ela seria alguém que está pedindo, olha, eu não preciso colocar nada dentro dessa vasilha. Eu não preciso de nada, porque eu não quero depender dos homens. Eu não quero depender de favor de ninguém. Eu não quero depender de misericórdia de ninguém. Porque a partir desse momento eu estou me posicionando para depender totalmente, absolutamente de um Deus provedor. E o ideal de Deus é este. Ele não quer ninguém mendigando. Ele não quer ninguém de porta em porta chorando as pitangas. Mas Ele quer que você chegue e diz, olha, me empreste aí umas vasilhas, porque a minha produção, ela será tão grande, mas tão grande, que vai faltar vasilha para eu armazenar tudo que Deus vai me dar. O povo de Deus tem que parar com essa ideia de transformar pedinte em dependente, que fica na dependência a vida toda, que fica com o caneco na mão o tempo todo, que fica com aquele olhar de misericórdia, pedindo, oh, por favor, me ajude, porque eu estou desesperado. Não que a gente não possa ajudar num primeiro momento, mas é para a pessoa sair da condição de pedinte e andar na dignidade, na honra, no comportamento daquele que é filho de Deus e que pela sua fé em Deus, Deus o levanta, Deus o restaura. Eliseu, então, ele diz para aquela mulher, empreste muitas vasilhas, vazias, porque a quantidade do que eu quero te abençoar é tão grande. Eliseu inverte a lógica do pedinte, né? É terrível alguém que viva eternamente nessa condição. É muito bom quando a gente recebe uma ajuda no momento em que estamos precisando. Mas a Bíblia diz o quê? Que a melhor coisa é dar do que receber. E Jesus, quando restaura uma família, quando restaura uma pessoa, essa pessoa tem no coração o ideal de abençoar, de dar, de contribuir, de fortalecer. E não viver pedindo. Outra coisa que Eliseu restaura está no versículo 3 ainda.
no versículo 4. Depois de pedir muitas vasilhas emprestadas, ele diz: depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aqui, o profeta Eliseu restaura algo importante. Ele diz assim: olha, agora que você emprestou um monte de vasilhas vazias, se tranque dentro de casa com os seus filhos, porque chegou a hora da lição mais importante da vida dos seus filhos, que é cada um deles ver a manifestação diante dos seus olhos do poder de Deus, da graça de Deus. Eu fico imaginando aqueles dois filhos ajudando aquela mulher a colocar o azeite nas vasilhas, e eles exultando diante de Deus, chorando diante de Deus, se alegrando diante de Deus, porque quanto mais eles colocavam nas vasilhas, mais óleo tinha, mais azeite tinha. E daí vinha um filho e trazia mais uma vasilha e dizia: o que está acontecendo, mãe? É o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, é assim que Ele age. Ai daquele pai, daquela mãe que dentro de casa não vê milagre nenhum de Deus, porque não tem comunhão, porque não tem vida de oração, e que não tem o testemunho dos seus filhos e que viram o azeite multiplicando, o gás multiplicando, Deus abençoando, Deus mandando recurso, Deus operando, Deus curando, e a família reunida, exaltando a Deus e dizendo: olha, nós juntos estamos vendo o poder de Deus se manifestando dentro da nossa casa. Para que isso aconteça, tem que ser casca dura, né? Porque você pode ser eu uso essa palavra porque está na Bíblia, tá? Você pode ser um frouxo, né? Quando aperta a coisa, o que você faz? Você chora. Quando a coisa está angustiante, quando a dor é pesada, você faz o quê? Daí você chora. Mas não, aquela mulher reuniu seus filhos e juntos, em comunhão, viram o poder de Deus se manifestando, viram a graça de Deus se manifestando, viram milagres, sorriram juntos, cresceram juntos ali na fé, na esperança, no amor. E aquela mulher que imaginava que não tinha nada, na verdade ela tinha tudo ali, porque ela tinha o azeite, ela tinha os filhos, ela tinha a possibilidade da comunhão, ela tinha a oportunidade de fechar as portas para estar com os seus filhos, clamando ao Senhor. Sabe, no começo da história, aquela mulher tinha medo de abrir a porta, lembram? Porque poderia vir o credor e levar os filhos. Ela estava fechada em torno de si mesma, ela estava bloqueada pelo medo, ela estava bloqueada pela insegurança, ela estava fechada dentro de si mesma, achando que ela não tinha nada e que não haveria saída. E Eliseu diz: abra a porta e saia por aí, ó, no meio dos vizinhos, peça vasilhas, se exponha, se mostre. E daí depois, agora se feche novamente. Só que dessa vez não é para reclamar.
Só que dessa vez não é para chorar. Só que dessa vez não é para dizer que não tem nada. Dessa vez é para a comunhão com os filhos, com a família, ver a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, juntos, ver o fluir do óleo. Quando acabou de encher as vasilhas e o azeite parou de correr então, porque não tinha onde colocar, só se jogasse no chão, o versículo 7 diz assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite. Que fácil, né? É lógico, pegue esse azeite, venda o azeite, devolva as vasilhas, né, vazias, pague as suas dívidas, escravidão nem pensar, porque agora a dívida já não é mais problema, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Será que dava para viver a vida toda com o que sobrou daquele azeite? Será que tinha tanta vasilha assim que sobrou um monte? Sabe, alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, quando diz assim, ó, viva com o que sobrar, sabe o que significa? É que o fluir, ele não acabaria ali. O milagre era ilimitado. E ela continuaria trabalhando e vendendo, se consagrando, e a unção do Senhor continuaria sobre a vida dela na medida das suas necessidades. Mas essa unção, esse derramar do Espírito, do óleo, ele dependeu daquele esmagamento da oliveira ou da azeitona, né? E se Deus, lá no início dessa história, tivesse dito assim para Eliseu: Eliseu, com uma palavra você resolve isso, faz um milagre rápido aí, ela está livre. Ela não participaria do quê? Do processo. Tem muita gente que chega na igreja e não quer saber do processo, quer saber do resultado final. Mas qual que é o processo para ter azeite de qualidade e um fluir verdadeiro? É o esmagamento, é o aperto, é a pressão, é o dia a dia, é a dor, é a angústia, é a dependência de Deus, é a dependência do milagre de cada dia. Tem gente que nunca vai deixar de ser criança, nunca vai crescer, e nunca vai fluir, e sempre vai ser casca fina, sempre vai ser aquele indivíduo fragilizado, que não consegue encarar de frente os problemas da vida. Mas quando Deus quer formar um profeta, quando Deus quer formar um homem de Deus, vai ser no meio da dor, da angústia, do aperto, da pressão, da batalha, do enfrentamento, porque daí sai aquele azeite precioso, resultado
dessa pressão que precisamos. Nós estamos aqui num bairro, se a gente olhar em volta, vai ter casas vazias da palavra profética, muitas. Casas vazias da esperança, muita gente dizendo eu não tenho nada. Vai ter casas com pessoas eternamente pedintes, dependentes, que Deus quer libertar. Deus quer que a gente vá até elas e leve vasilhas vazias e diga para elas que Deus pode encher e transformar essa pessoa, essa família, em empresários, em empreendimento. Vou usar o Israel aqui como exemplo. Um dia ele ficou desempregado, ele acha que comeu um docinho de leite na casa da vovó, que ela pôs dentro da panela de pressão uma latinha, olhou e pensou, preciso de um monte de vidros agora, de vidros vazios, para que eu possa enchê-los de doce de leite e sair para vender. São os problemas que nos transformam em homens, em mulheres de valor. Nós temos aqui na igreja essa barreira, que nada mais é do que uma oportunidade para que cada membro da igreja, exprimido pelo desejo de ver o resultado claro e objetivo do poder de Deus se manifestando e salvando pessoas, espremidos até sair o azeite da oração, da busca, do clamor, do evangelismo, da disposição de estar aqui se derramando nesse lugar, para que as pessoas vejam o azeite escorrendo pela porta e desejando deste mesmo azeite que transforma as suas vidas. Cada um de nós. Mas se você não quer pressão, você não está apto para o reino de Deus. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado, tem que seguir para o alvo, para o objetivo que Deus tem colocado diante de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo exemplo que temos, ó Deus, nessa história que começou tão triste, mas terminou num grande avivamento na casa daquela mulher. E assim, ó Deus, sabemos que o Senhor nos espreme para que possamos fluir, e nós queremos te louvar por isso, te agradecer. Sou grato, ó Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem é grato pelas provações, diga um amém bem forte. Amém. Tô bem. Eu vou convidar o Israel, então, que vem aqui nos ajudar. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 aos Coríntios,
no capítulo 11, no versículo 17. 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 17. A ceia do Senhor, nos seus primórdios, ela não era apenas uma representação, assim, como nós fazemos hoje, mas ela era uma representação, mas era um banquete. Banquete no estilo que a gente gosta de fazer aqui na igreja, né? Então a igreja se reunia nos agapais, nas festas de amor e fraternidade, e era aquele banquete. Só que o apóstolo Paulo identificou algo que não era bom naquela época, e que não pode haver na igreja, que está aqui a partir do versículo 17, diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Está se referindo à igreja de Corinto. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que hajam divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então os irmãos estão vendo o problemão que havia lá, né? Quando eles se reuniam para a ceia, eles não repartiam. Então aquele que trazia o melhor vinho, ele bebia sozinho, ou com a sua família, né? E aquele que trazia aquele pão delicioso, se empanturrava sozinho. E diz ali que, enquanto um ficava com fome, porque não podia trazer nada, o outro comia muito, e o outro se embriagava. Paulo diz, não posso elogiá-los. Imagine, é até meio esquisito, né? Nós que temos essa tradição de final de ano aqui, né? Que aquela comunhão gostosa, e, né? Todo mundo participando com alegria, ainda convidamos mais pessoas que venham, e se alguém passar na rua a gente chama, mas a igreja de Corinto tinha esse problema. E Paulo no versículo 22 diz, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então primeiro ele faz esse preâmbulo, para daí dizer como é que tem que ser, tá? E daí como é que tem que ser começa no versículo 23. E ele diz assim, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Os irmãos perceberam a diferença do que Paulo descreveu com este modelo de ceia? Este modelo de ceia que ele coloca, ele recebeu do Senhor, ele diz, tem que ser assim. Jesus é o centro, o pão é símbolo do seu corpo, o cálice do seu sangue. E a celebração é a celebração da nova aliança. E a expectativa nessa celebração é a volta
de Jesus. Que coisa, né? E é assim que nós fazemos. Tá? Vamos comemorar o corpo e o sangue do Senhor. Amém? Eu vou chamar aqui a Fernanda e o Mateus, que vão nos ajudar. E eu quero fazer diferente hoje. O Mateus e a Fernanda vão servir o pão e o cálice simultaneamente, tá? Enquanto nós cantamos uma canção. Antes, porém, eu vou convidar a Fernanda que ore pelo pão e pelo cálice, colocando diante do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado por mais um dia na Tua presença, ó Deus. Senhor, hoje estamos comemorando, fazendo a ceia, ó Pai, lembrando do sacrifício que o Senhor fez por nós, ó Pai, pelo Seu corpo que foi pendurado no madeiro, pelo Seu sangue que foi derramado pelos nossos pecados, ó Pai. Sabemos que não somos dignos de chegar à Tua presença, ó Pai, mas o Senhor assim o quis, o Senhor remiu os nossos pecados no madeiro, ó Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando esse culto, ó Pai, e que também esteja acalentando os nossos corações e trazendo graça a esse momento, ó Pai. Amém. Amém, amém. Então, a Fernanda vai distribuir o pão e o Mateus, que é mais forte, vai distribuir o cálice, mais forte fisicamente, não mais forte espiritualmente. Os dois estão equilibrados. Enquanto cantamos a canção. Segure o pão e o cálice até o momento de nós juntos participarmos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Esse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A palavra de Deus nos diz: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, que simboliza o corpo do Senhor. E também o cálice, que é o símbolo da nova aliança. Hoje juntos nós vamos participar do pão e do cálice, lembrando da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua ressurreição. Comamos e bebamos. O Mateus vai orar. Senhor Jesus, obrigado por podermos nos reunir aqui, Senhor, juntos rememorar o Teu sacrifício, Senhor, por nós, por toda a humanidade, Senhor, para que tenhamos a vida eterna, Senhor. Agradecemos esse sacrifício tão imenso, tão doloroso, tão custoso, Senhor,
que nos trouxe a salvação. Só podemos lembrar-nos, agradecer, tentarmos andar na Sua presença, Senhor, no centro da Tua vontade, que possamos sair aqui essa noite lembrando do Seu sacrifício, lembrando da Sua divina graça, Senhor, e que consigamos nunca nos esquecer desse sacrifício e lembrar a cada momento, Senhor, que existem muitas almas a serem salvas aqui, Senhor, na região, no mundo todo, e que o Senhor nos dê condições para buscarmos elas e compartilharmos com elas a Sua graça, Senhor. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou e Ele deixou aqui a sua igreja, que somos nós, para vivermos como? Em união. Então nós vamos cantar Como é Precioso. Tá? Se você veio preparado para entregar dízimos e ofertas, poderá fazê-lo. Os irmãos podem se assentar. Tá? Depois nós recolheremos os cálices. Quem veio preparado poderá entregar ao Senhor e consagrar seu dízimo, sua oferta. E enquanto cantamos, pode cumprimentar o seu irmão, né? E no final nós teremos a bênção apostólica. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado cantarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. A música sempre fica sozinha. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, por este culto, ó Deus, que prestamos ao Senhor pela Tua presença. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, derramando, Senhor, do Teu óleo. O Senhor esteja, Senhor, agindo em cada coração, em cada vida. E que possamos, ó Deus, conquistar este bairro, esta cidade, para o Teu Evangelho, para o Senhor. Nós te pedimos isso, ó Deus. Abençoa-nos, abra as portas, ó Deus. Nos conceda a estratégia, ó Deus, que venha do Senhor. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor
Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Dê mais um abraço, senhor.